Quero falar com você sobre a tumba vazia. Diga assim comigo, a tumba vazia. Interessante que naquele domingo que Jesus ressuscitou, a escuridão já começa a recuar quando os primeiros raios do sol começam a surgir no horizonte. Então, com o romper da aurora, vem uma nova realidade, pois o sopro de Deus estava nos pulmões de um rabino que tinha impactado o primeiro século que nós vivemos. Então, o domingo da ressurreição, gente, não foi uma manhã qualquer. Era uma manhã de um novo tempo para a humanidade. Era Deus inaugurando para nós uma nova história de salvação no sentido mais pleno possível. Nós vamos estar vendo hoje que o Evangelho de João vai relatar que Maria Madalena foi uma das mulheres responsáveis para ir até a tumba. No entanto, os evangelhos sinóticos, que compõem Mateus, Marcos e Lucas, vão registrar não somente Maria Madalena, mas vão registrar, por exemplo, a figura também de Maria, mãe de Tiago e Salomé. Alguns estudiosos entendem que talvez tinham em torno de 10 mulheres que foram naquele domingo, logo ao amanhecer, já foram lá para o túmulo de Jesus. Por que naquele domingo? Porque os judeus, eles respeitavam muito o Shabat. O que é isso? O sábado. É tão forte isso, que em Israel, até hoje, quando você for para Israel, diga assim, eu vou para Israel. Fala com fé, eu vou para Israel. Quando você for para Israel, você vai perceber que nos elevadores dos hotéis, no sábado, se você for no sábado lá, você entra no elevador e você não aciona nada. Você entra e ele vai parando em cada andar. Chegou no último, aí vai voltando. Por que isso? Eles respeitam tanto o sábado como um descanso. Não pode fazer nada. Então, certamente, Maria Madalena, todas as mulheres, elas respeitaram aquele sábado de aleluia, misericórdia. Olha só, agora pensa comigo, meu irmão, como é que foi o sábado daqueles discípulos. O mestre foi crucificado na sexta-feira. Começou, na verdade, na sexta de madrugada. E aí o mestre foi morto. Como que estava agora o coração angustiado daquela gente? O mestre, a esperança que nós tínhamos. Interessante que, apesar de toda a devoção daquelas mulheres em ungir o corpo de Cristo, por isso que Madalena foi para lá com as outras irmãs, elas tinham um problema sério para resolver. Qual era o problema? Quem que ia revolver a pedra do túmulo? Por quê? Essa pedra, alguns estudiosos chegam a dizer que ela pesava em torno de 2.000 quilos. Para 2.000 quilos, homens fortes como eu, tinham que ter 20 Wadsons para poder remover aquela pedra. Eram talvez 10 mulheres no máximo. Eu penso que elas estavam indo em direção da tumba. Talvez tinham em suas mentes uma inquietude: quem que vai remover aquela pedra? E aí nós temos algumas implicações em relação à pedra. A primeira implicação é que era extremamente pesada. Como eu falei, cerca de 2.000 quilos. Primeira implicação para elas. Segundo, havia uma guarda romana protegendo aquela tumba. Por quê? Já tinha difundido a mensagem de que aquele homem ia ressuscitar. Então, o que os romanos, o imperador, pensou? Cara, se deixar lá aberto, talvez vão reunir a multidão, vão tirar a pedra, vão roubar o corpo, vão dizer, ressuscitou. Então, colocaram uma guarda romana, que essa guarda chegava até 30 soldados, entre 10 a 30 soldados, para poder proteger o túmulo. Então, isso era uma implicação muito difícil para aquelas mulheres. Terceira implicação, existia um lacre, que era um selo romano, dos dois lados da pedra. Então, romper o selo era um ato de rebeldia contra o Império Romano. Isso era complicado porque César poderia outorgar, melhor dizendo, poderia condenar quem fizesse isso à morte de cruz, como Jesus passou. Então, observe algumas implicações difíceis para poder aquelas mulheres entenderem. Agora, o que elas não sabiam? Enquanto elas caminhavam em direção à tumba, elas não sabiam que, milagrosamente, aquela pedra já tinha sido retirada. Então, eu quero ler com você agora, isso aqui só foi a introdução, quero ler com você agora, por favor,
veja comigo, a gente vai estar passando hoje no livro de João, no capítulo 20, depois a gente vai voltar um pouquinho para o capítulo 16, vamos terminar no capítulo 21, tá bom? Veja comigo João capítulo 20, vamos estar lendo dos versículos 11 a 18. João 20, 11 a 18. Eu vou ler hoje com os irmãos aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. João 20, versículos 11 a 18, vai dizer o seguinte: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E quando chorava, olha aqui para mim, ela baixou, talvez assim, para poder ver quem estava lá dentro. Ela viu 2 anjos sentados, vestidos de branco. Um estava sentado, olha aqui para mim, aqui é como se fosse a cama que Jesus estava deitado. Então um estava sentado do lado de cá, talvez os anjos estavam assim, ó. O outro estava assim, talvez. E ela, não estou entendendo isso. E aí o que acontece? Vamos ver o versículo 13 agora. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela virou e viu atrás Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Versículo 15. Então lhe perguntou: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou ele daqui, diga-me onde colocou e eu levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas. Por que não me detenhas? Quando você for para o livro de Mateus capítulo 28, versículo 9, vai dizer que as mulheres abraçaram os pés de Jesus. Jesus está aqui. Não me segure, não me detenhas, olha só. Porque ainda não subi para meu pai. Mas vá aos meus irmãos e diga a eles: subo para o meu pai, o pai de vocês, para que meu Deus e o Deus de vocês. Versículo 18. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha dito essas coisas. Irmãos, o primeiro tópico de hoje, veja no telão comigo. A tumba vazia, ela transforma o luto em alegria. Diga assim: a tumba vazia. Coisa forte. Maria Madalena estava quebrada, estava com sua alma angustiada. Seu mestre tinha morrido. Agora, aparentemente, alguém tinha violado aquele túmulo. Ela chega lá, a pedra foi rolada. Ela se abaixa, não vê ninguém. Meu Deus! Já não basta matarem o mestre, roubaram o corpo do mestre. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o luto é um sentimento natural. O luto faz parte da gente aceitar a perda que muitas vezes a gente passa. Isso, agora, a gente não pode esquecer o seguinte, que depois da perda que eu e você passamos na vida, existe o processo de reconstruir a vida. Então, eu tenho que aprender que eu posso reconstruir. Então, ela começa uma conversa com ela mesma. Ela fala: e agora, cadê o corpo do mestre? Então, olha só, é muito normal, você que já perdeu um ente querido, quando chega o período do aniversário daquela pessoa. A gente vê muitas redes sociais, os filhos ou então um parente: se meu pai tivesse vivo, hoje eu vi o governador do estado falando, se minha mãe tivesse viva, estava fazendo hoje 98 anos de idade. Porque nós sentimos a falta daqueles que foram embora. Então a gente lembra das datas comemorativas, a gente lembra dos momentos à mesa, das viagens que a gente fazia, do que eles nos falavam. Eu conheço história de filhos que lembram que o pai brincava com eles de futebol, e fala: era tão bom meu pai brincando comigo. Então, o luto, muitas vezes, quando a gente é tirado algo importante de nós, isso gera na gente uma tristeza profunda. Maria Madalena estava com essa tristeza aqui. Agora, existe um luto por pessoas que morreram, isso é normal. Mas existe também um luto por coisas que nós perdemos. Existe um luto por sonhos, por esperança, por projetos, aspirações que se esvaíram pelos nossos dedos. Às vezes a gente chora, sofre por aquilo ali. Veja, queridos, como o Cristo ressuscitado afeta a dor de Maria. Ele transforma a sua dor em alegria quando fala: Maria.
O mestre está vivo. O mestre está vivo. Olha só que coisa forte. Veja comigo, por favor, João capítulo 16. Vamos estar lendo os versículos 20 e 21. Diz: em verdade vos digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em quê, gente? Em alegria. Assim também como vocês estão tristes. Mas eu verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. Diga assim: meu coração está cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Olha só que coisa forte. Então, para aqueles que estão de luto, existe alguma promessa melhor, minha gente? Para você que talvez está triste hoje, angustiado, por talvez você perdeu um sonho, você talvez teve prejuízo em alguma área, que isso atrasou muito a sua vida. Existe algo melhor, existe um consolo melhor do que Jesus está falando: eu estou aqui, eu sou a alegria que você precisa. Segundo ponto, a tumba vazia transforma medo em paz. Diga assim: a tumba vazia. De novo. Veja João capítulo 20, vamos continuar no versículo 19 e 20, ok? Vamos voltar lá para João 20, 19 e 20. Observe que a gente não está colocando todos os textos agora no telão, não é porque a equipe não sabe fazer slide não, tá, gente? Porque nós queremos que você manuseie um pouco a Bíblia, pelo menos ligue a Bíblia aí no seu celular, em nome de Jesus, tá? Olha só, João 20, 19 e 20 diz que ao cair da tarde daquele domingo, qual domingo? Da ressurreição. Ok? Entenda aqui comigo. Jesus aparece para as mulheres, comandada por Maria Madalena. De manhã, no crepúsculo do dia, ao raiar do dia, Jesus aparece. Causa um impacto. E agora é o domingo, no final do dia, ao cair da tarde, final do dia, do primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Pensa comigo. Estavam com medo. Mataram o rabino mais famoso da Palestina. Nós o seguimos por 3 anos e meio. Eles sabem quem são nós. Eles sabem onde a gente mora. O que eles pensavam? Nós somos os próximos. Se bobear, já era. Estavam com medo. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Pensa comigo, estão reunidos, fechados, as portas trancadas, e alguém passa a parede. A paz esteja com vocês. E dizendo, lhe mostrou as mãos, lhe mostrou o lado onde colocar aquela lança. Lembra que o guarda romano colocou a lança? Saiu o que? Sangue e água, porque todo o sangue foi derramado. Ele mostrou, está aqui minhas mãos. Só um parênteses, talvez não foi aqui, tá, gente? A gente acredita que foi aqui, ó. Que talvez rasgaria, então talvez aqui. Mostrou as mãos. E aí, quando ele fez isso, os discípulos se alegraram a ver o Senhor. Que coisa forte. Encontramos os discípulos aqui trancados, porque estavam sendo perseguidos. Eles achavam que estavam na mira dos romanos para ser as próximas vítimas. Então, gente, olha só, isso aqui é algo muito forte, porque nós entendemos que eles não entendiam o que tinha acabado de acontecer. Não é possível, não é possível. 3 anos e meio andar com esse homem. Tantos milagres, um homem conhecidíssimo na região. Não pode esse cara ter morrido, não pode, inacreditável. Gente, eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu sei que talvez alguns já passaram. Deve ser muito triste para alguém perder um ente querido tão perto. Você fala assim: não acredito, não pode, não dá. Não tem como, isso não entra na minha cabeça. Olha só o processo de absolvição do processo da perda. É interessante, quero só contar uma história para você, depois eu volto para o assunto. Diz que essa história é uma ilustração de um jovem violinista. Diz que esse rapaz era um músico muito bom, muito talentoso. E ele não dava concertos no público como o Alan faz. O Alan toca aqui, toca em outros locais. Não fazia isso porque ele tinha muita timidez. Muito envergonhado. Então, os seus amigos começaram a falar o seguinte: olha, você tem que se apresentar, você é muito bom, se apresenta. Então deram tanta pressão
que ele resolveu se apresentar. Então, quando ele se apresentou, ele fez, gente, um show. A plateia terminou. Os amigos chamaram ele, os críticos. Por que você não se apresentou antes? Você é muito bom. Outra coisa, por que você não respondeu aos aplausos da plateia? Batia palma, gritava, assoviava, fazia filmagem, assim como a menina está fazendo aqui, minha querida Vitória. E por que você não fez isso? Ele falou o seguinte: olha, eu estava tão ansioso em encontrar o meu mestre, porque ele soube que o professor dele estaria na plateia. Ele soube na tarde que o mestre, o professor, estaria assistindo o concerto dele. E ele falou o seguinte: olha, eu estava tão preocupado em saber onde estava o meu mestre, porque eu não percebi que aqueles aplausos eram para mim. Então, durante todo o concerto, ele olhava, violãozinho aqui, olhava, e as luzes ofuscavam ele perceber o mestre. Quando terminou o concerto, a galera estava na loucura, batendo, ligou o palco, a luz, e ele continuou olhando, até que ele encontrou o mestre lá na varanda, no camarote, em pé, batendo palmas. Ele terminou falando o seguinte: eu disse para mim mesmo, quando eu vi o mestre, se o mestre está satisfeito comigo, está tudo bem. Observe, esse jovem, essa ilustração vai falar sobre o quê? Sobre vencer o medo. A tumba me leva aqui, o medo que muitas vezes está assolando a minha alma, ele é confrontado quando eu vejo o mestre de perto, falando o seguinte: filho, você consegue. Filho, já te dei a vitória na cruz do Calvário. Filho, você pode todas as coisas. Filho, sua família está salva. Filho, você vai dar a volta por cima. Filho, você está curado. O medo vai-se embora. A pergunta que eu faço para você nessa noite: o que está paralisando você? É problema, falta de emprego? Ou talvez na empresa que você trabalha? É problema de ordem econômica? É problema de relacionamentos quebrados entre seus familiares? É problema de uma guerra que acontece lá longe, que causa impacto aqui? Talvez o medo que você carrega hoje tenha a ver com os erros do passado que você cometeu. Você fala assim hoje: cara, não sou perdoado por isso. Carrego isso por muito tempo. A tumba vazia transforma o seu medo em paz. Amém, queridos? Então, o antídoto de Jesus para o medo é o quê? É paz. Paz com Deus, gente, é a certeza de que nós somos amados e apreciados por Ele. O versículo 20 que nós lemos, Jesus fala o seguinte para os discípulos, quando encontra eles todos não, tá? Abrindo parênteses, Judas já tinha morrido, e também Tomé não estava lá, os 10 homens estavam lá com as mulheres. Então ele falou o seguinte: que a paz esteja com vocês. Essa paz é importante. Então, meus amados, o túmulo vazio transforma o nosso medo, substituindo pela paz. O túmulo vazio é a certeza de que em nossos corações a vida está cheia de vida, porque a esperança habita em nós. Diga assim: o túmulo vazio transforma o meu medo numa paz. Nós falamos sobre paz domingo passado, quero falar sobre paz um pouquinho ainda hoje. Terceiro ponto: a tumba vazia transforma a dúvida em o que, gente? 1, 2, 3 e... a tumba vazia em fé. Eu quero falar sobre... Vamos ler dos versículos 24 a 28. Vamos ver agora a figura do Tomé. O Tomé não estava nessa aparição do sábado, do domingo à tardezinha. Ele não estava lá. Veja comigo, por favor. João 20 ainda, 24 a 28. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos na mão dele, não puser o dedo lá, acredito não, hein? 26. Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles agora. Tomé falou o seguinte: rapaz, olha aqui para mim, ele já apareceu uma vez, eu não acredito muito, eu tenho que ver, mas está todo mundo falando, talvez eu estou errado. Então agora eu vou estar no meio da turma agora direto, não vou estar mais sozinho não, olha só. Aí, o que acontece? Versículo
26 ainda. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam todos reunidos, Tomé estava com eles, estando as portas trancadas de novo. Jesus, mais uma vez, pôs-se no meio dele. Ele transposto de uma parede para outra. Olha só que coisa forte. Aí, o que ele falou? A mesma frase. Que a paz esteja com vocês. E disse a Tomé. A segunda aparição de maneira coletiva. Ele falou para todos no primeiro, naquele domingo, um domingo antes. 8 dias passaram. A paz seja com vocês. E ele chega para Tomé. E aí, Tomé, tudo bem? Tomé, gente, ninguém tinha falado para Jesus que Tomé tinha duvidado. Ninguém tinha encontrado Jesus naqueles 8 dias. Jesus sumiu do mapa. Ele chega para Tomé, Tomé, e aí, Tomé, tudo bem? Eu começo a pensar se eu fosse Tomé. Ele chega, Tomé, está aqui as minhas mãos. Eu defendo a tese daqui, tá, gente? Então, logicamente, o meu entendimento é aqui. Está aqui as minhas mãos. Está aqui os meus pés, Tomé. Está aqui. Talvez levantou, está aqui a cicatriz. Que coisa forte. Quando isso acontece, versículo 28, ao que Tomé lhe disse, Senhor meu e Deus meu. Interessante que não precisou ele tocar. Ele falou o seguinte, olha, eu tenho que ver no domingo anterior, e eu tenho que tocar, senão não acredito. Quando o mestre o aborda, ele fala assim, Senhor meu e Deus meu, não precisa não pegar, eu já sei que é o Senhor ressurreto. Interessante que tem uma historinha que os biólogos dizem que a impala africana, ela pode saltar, depois coloca no Google o que é impala africana, um tipo de corça, um tipo de veado, parece com um veado, eles podem saltar mais de 3 metros de altura. Eles estão correndo tão forte, eles podem pular e ultrapassar 9 metros, pulando. Mas interessante, mas os biólogos perceberam que essas criaturas, eles podem ficar em qualquer zoológico com a cerquinha de 80 centímetros. Observe, biologia, 3 metros pular, mais alto que esse aqui, talvez. Ficam presos com 80 centímetros, porque os impalas só pulam se eles conseguirem ver onde seus pés vão cair. O que eu aprendo com isso? A fé é a capacidade de confiar no que nós não podemos ver. A fé nos liberta das fragilidades e prisões que nós temos. Então Tomé precisava o quê? Fé. Precisava o quê? Acreditar na palavra de Deus. É fascinante essa história porque, gente, a tumba vai levar as minhas dúvidas para um nível de fé. Deixa eu falar algo para você. Todos nós temos dúvidas. Sim ou não, gente? Eu tenho muitas dúvidas na vida. Talvez eu pense comigo mesmo algumas vezes, se eu fizesse assim? E se eu tivesse feito assim? E se eu fizer assim, será que dá certo assim? Nós temos dúvidas. Você pode estudar muito a palavra de Deus, mas você vai, em algum momento você fala assim, cara, eu não sei isso aqui. Eu tenho dúvida, realmente, eu preciso estudar mais, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus. Então isso é muito normal, uma dúvida. Agora, o X da questão aqui é o seguinte, que nós precisamos entender que a fé deve ultrapassar as minhas dúvidas. Isso aqui é muito forte, porque as dúvidas de Tomé levaram ele a transformar sua fé em rendição e submissão. A Bíblia diz que os sinóticos vão dizer que ele se prostra e fala, meu Senhor, meu Deus. Quer dizer, quanto eu estava errado, o quanto eu estava equivocado, o quanto eu duvidei. O Senhor é ressurreto. Que coisa forte, gente. Então, olha só, o túmulo vazio transforma nossas dúvidas, nos leva a uma crença ainda maior na vida e no poder de Jesus. Isso aqui é algo muito forte. Ponto 4. A tumba vazia transforma a culpa em graça. Diga assim, a tumba vazia transforma a culpa em graça. Mais uma vez. A tumba vazia transforma a culpa em graça. Esse aqui é o último exemplo de hoje. Vamos agora para o capítulo 21 de São João, capítulo 21, versículos 15 a 19. João 21, 15 a 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro, Simão Pedro, filho de João,
Você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Você sabe que eu te amo. Jesus responde, apacente os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. 18. Em verdade, lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. 19. Jesus disse isso porque para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou o que, gente? Siga-me. Diga assim comigo, siga-me. Gente, só para você entender um pouquinho esse contexto aqui, Pedro tinha traído Jesus 3 vezes, Pedro tinha desistido do ministério. Se você falou os versículos, a partir do versículo 1 do capítulo 21, ele falou o seguinte, olha, vou pescar. Chamou os amigos para pescar. Olha, eu penso que Pedro pensou, olha, ministério para mim não dá certo não. Não dá certo, eu sou um cara fracassado, eu sou um cara que não consegui nem assumir que eu era discípulo do mestre. Esse negócio não dá certo para mim não. E ele vai pescar, você sabe da história? Que eles passam o quê? A noite inteira, o quê, gente? Pescando. Chega, pela madrugadinha, chega alguém à praia e fala o seguinte, amigos, pegaram alguma coisa? O que eles respondem? Não. O que é que aquele desconhecido fala? Então lança a rede do lado direito. Eles lançaram. E agora eram muitos peixes. E o barco vai quase a pique. E aí o João, o que relatou essa história, falou assim, essa voz eu conheço, é o mestre. 90 metros de distância eles estavam, 90, 100 metros. O João cai na água, Pedro cai atrás e chega lá. Vocês sabem da história que Jesus estava à beira da praia. Ninguém precisa se apresentar, já sabia que era ele. Já estava acesa o fogo. Já tinha alguns pães lá, já tinha peixe assado lá. Gente, eu amo peixe, viu, gente? Se alguém quiser assar peixe hoje, me convida, viu? Então, estavam os peixes assados lá. E fala assim, amigos, trazem mais peixe. Porque diz que crente não bebe, mas come, né? Traz mais peixe aí para poder assar aqui. E nessa conjuntura, está todo mundo chocado. O mestre aqui de novo. Esse mestre vem, some. Que coisa estranha. E aí, Pedro negou Jesus quantas vezes, gente? Jesus se dirige da mesma forma que Tomé estava ferido por ter duvidado de Cristo. Jesus chega naquela segunda reunião, que encontro coletivo, se reporta a Tomé. Eu quero te tratar. Sou eu, Tomé. Agora, Pedro estava triste também, porque traiu Jesus 3 vezes. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que ele xingou. Eu nem conheço esse cara, e xingava, e praguejava, e ficava revoltado. E agora Jesus chega com Pedro e começa a conversar com ele. Eu não queria saber dos 12, dos outros 10, eram 11 até agora. Eu vou tratar só com Pedro, eu vou conversar com Pedro. E ele faz as 3 perguntas. Cada pergunta que ele faz, e Pedro diz que o ama, era exatamente uma pergunta, uma resposta curadora para a negativa de Pedro dias antes, sobre a questão de não conhecer Jesus. Olha só que coisa forte, o que eu aprendo com isso? A tumba vazia me leva da culpa para um ambiente de graça. Isso aqui é muito forte, porque nesse episódio Jesus percebe que tem algumas coisas a resolver com Pedro. Isso aqui é algo muito interessante. Então, o que isso aqui é muito forte? Porque quando a gente percebe, o versículo que a gente terminou lendo aqui, João 21, 19, ele falou o seguinte, siga-me. Então ele termina toda uma narrativa com a palavra siga-me, exatamente reportando o convite inicial de 3 anos e meio atrás. O que ele falou para eles lá na beira da praia? O que ele falou? Siga-me. Chamou,
Pedro, chamou João, chamou Tiago, siga-me. Agora ele repete, próximo a um barco, no ambiente praiano, no ambiente pesqueiro. Fala, Pedro, siga-me. O que eu aprendo com isso? Eu posso estar na igreja há muito tempo. E talvez eu preciso rever os meus valores, se eu estou realmente seguindo a Cristo. 3 anos e meio, Jesus fala para ele, Pedro, você não estava me seguindo muito não. Pedro, siga-me. Siga-me. Olha que coisa forte. Queridos, a culpa, ela é perturbadora. Ela acumula dentro de nós ao longo do tempo. A gente carrega como se fosse um peso. Pedro estava carregando esse peso emocional. Essa amargura de ter feito o quê? Traído o próprio mestre. Eu quero chegar à conclusão agora. Falar para você que a tumba vazia, ela transforma, ela tem um poder transformador de levar de um estágio de luto para um estágio de alegria. A tumba tem o poder de tirar o medo que existe sobre o meu coração, de me levar a um ambiente de paz. A tumba remove a dúvida que existe dentro do meu coração e me leva para um alicerce de fé. A tumba vazia tira do meu coração a culpa e me proporciona uma ambientação de graça. Quero falar para você também que o luto tem prazo de validade. Diga assim comigo, o luto tem prazo de validade. Não aceite viver eternamente em luto. Talvez nós perdemos pessoas importantes. Talvez você perdeu casa. Talvez você perdeu sonhos. Você perdeu coisas, pessoas, situações que fuzilaram a tua alma. Mas a palavra diz para você nessa noite, o luto tem um prazo de validade. Eu acho interessante, Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses 4:4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Alegrai-vos. Sabe o que é a figura desse texto no grego? É como se fosse o seguinte, olha, pulai para cima e para baixo. Essa figura do grego. Pulai para cima e para baixo. Yes, yes, yes. Essa é a ideia. Olha só. Então, a palavra de Deus para você, Ele vai transformar o teu luto em alegria. Amém, querido? Diga assim, meu Deus vai transformar meu luto em alegria. A pergunta que eu faço para você, o que te faz chorar amargamente? Os erros de Pedro lhe trouxeram muitas tristezas. Ele precisou receber o perdão de Deus e o auto-perdão. O tempo não me permite. Jesus o perdoou sim, mas ele precisava desenvolver um auto-perdão. Talvez não, se você já pediu perdão pelos pecados que você fez, Jesus já lhe perdoou. Mas talvez você precisa ter um caso de perdão consigo próprio. Tem gente que fala o seguinte, eu já vi pessoas falando, eu não me perdoo. Quer dizer, meu amigo, se Jesus lhe perdoou, quem é você para não se perdoar? Pedro teve que desenvolver isso. As dúvidas do perdão de Deus têm impedido você de ter um relacionamento íntimo com Deus, Espírito Santo. Tem que pensar sobre isso. Que culpa você tem carregado? Que temores tem angustiado a tua alma? Gente, deixe de olhar para o retrovisor da vida. O que é isso? Deixa de olhar para o passado. Olha para o para-brisa. Olha para frente. Olha só, nós não podemos, gente, interferir o nosso passado nem o nosso futuro. Eu só posso viver o hoje. Diga assim, eu só posso viver o hoje. Olha só o que Paulo falou em Filipenses 3, versículo 13, parte B. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aqueles que estão diante de mim. Deixe o passado no passado. Não aceite culpa no seu coração. Tomé tinha muitas dúvidas no seu coração. Talvez você e eu tenhamos muitas inquietações na alma hoje. Mas o Jesus ressurreto, Ele está dizendo para você nessa noite, que a ressurreição dele foi para te salvar e te redimir do inferno. Amém, queridos? Eu quero terminar falando para você que a tumba vazia te dá alegria, te dá paz, te dá fé e te dá graça. Diga assim, a tumba vazia me dá alegria,
paz, fé e graça. O último slide de hoje, veja no telão comigo. A mensagem eterna do túmulo vazio está focado no algo muito importante. Ele ressuscitou. Diga assim comigo: Jesus está vivo. Diga assim: eu estou redimido. Eu estou salvo. Fique em pé em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque a tumba vazia nos proporciona, Senhor, graça. Nos proporciona, Pai, fé. Nos proporciona alegria. Nos proporciona paz, Jesus. Muito obrigado. Feche seus olhos agora. Vamos agradecer a Deus porque nós temos a alegria de estar no ambiente de graça, de fé, de paz e de redenção em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque a tumba está vazia. Tantos líderes religiosos, tantas religiões morreram e não ressuscitaram. O nosso mestre está vivo. Ele foi o único na história da humanidade que morreu e ressuscitou. Obrigado, Jesus, porque nós não servimos a qualquer senhor, nós servimos o Senhor dos senhores. Obrigado porque a Páscoa nos remete à redenção, nos remete a perdão de pecados, nos remete a uma liberdade espiritual, nos remete a conserto da alma, nos remete a uma experiência vívida com Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Cante conosco essa Veio canção. pra nos resgatar. Aleluia. O maior que meu pecado.
Jesus. Tu és adorado, Jesus. Poderoso esse Só tu és adorado nessa nome, mais forte Obrigado, que Jesus. tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado porque a tumba está vazia. Obrigado porque nós temos paz em Ti. Obrigado porque nós temos alegria em Ti. Obrigado porque os nossos corações estão cheios de fé. Cheios de fé. Obrigado pela Tua graça, Jesus. Obrigado pela graça, Jesus. Obrigado pela graça, Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, Mais uma vivo vez, mais estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o Rei, tua glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e diga assim comigo: obrigado. Obrigado, Jesus. Diga assim: obrigado, porque o Senhor está vivo. Diga assim: obrigado, porque eu tenho salvação eterna. Diga assim: obrigado, porque a tumba está vazia. Porque a tumba está vazia. Aleluia. Eu já vou orar abençoando você. Vamos continuar adorando depois, mas depois dessa oração, o culto está oficialmente encerrado. Levante suas mãos. Pai, obrigado. Que nós nunca possamos esquecer que a tumba nos remete à alegria, que a tumba nos remete a um ambiente de graça, de fé, de perdão. Em nome de Jesus, nos dê uma semana de muita graça, que possamos ter lives groups durante a semana, com a presença manifesta do Espírito Santo, que podemos ser discipulados, abençoadores, transformadores durante essa semana, que possamos trabalhar em nossas empresas com toda a dedicação, que possamos prosperar financeiramente, que possamos estar juntos, Pai, aqui sábado às 5 da tarde, para mais uma reunião inspirativa, de graça, de unção, em nome de Jesus.